comecei a ir pro centro de macumba, comecei a tocar tabaco, ia pras encruzilhadas. Comecei a passar sede dali de dentro e ver tudo que se passava por mal, ver o que era macumba. Eu participava da parte como da direita, como da esquerda. Comecei a pedir para Exu abençoar, arrumar para mim não ir preso, para mim poder fazer assalto para dar certo, entregar oferendas para eles. E ali eu comecei a fazer isso aí, que foi o que eu fiz mesmo. E eu fiz um assalto na minha vida que eu peguei 5 mil reais na época e o que aconteceu? Eu dei o que eu prometi pro diabo, né? Na época, dei pra ele o que eu fiquei de dar, mas se passou um mês eu fui preso do mesmo jeito, que ele falou que não ia me deixar eu ir preso e eu fui. E passou disso aí, eu fiquei 6 meses preso, saí de liberdade. Eu tinha uns revólver na época e aquilo ali eu fui e fiz outro assalto. No outro assalto fui preso de novo. E nesse assalto, no que eu fui preso, eu fui fugir da cadeia quando eu era de menor. Eu fugi e fui para Goiás. E lá em Goiás eu conheci a palavra de Deus, comecei a frequentar a igreja. E ele me chamou para mim poder ir com ele pregar o evangelho numa igreja que ele ia lá da cidade dele. E eu não quis, eu não dei crédito à palavra de Deus naquele tempo. Então ali, a partir desse momento, eu comecei a ficar com ela e ele me chamou, aí eu tinha uma moto, vendi essa moto para me poder ir com eles para a cidade deles, que eu ia ficar dentro da igreja morando. Eu não fui, aí ele chegou na hora, eu dei um dinheiro para poder ajudar eles a voltar de viagem, aí eu não fui. Aí eu fui, fiquei com a minha ex-esposa e nisso aí eu recaí. Aí eu tinha uma oportunidade na igreja, eu louvava, pregava a palavra também. Aí eu podia, meu pastor abriu outra igreja, que a nossa igreja naquele tempo era como um cômodo de bar, é uma igreja pequena. Aí meu pastor foi abrir outra igreja, então como eles precisavam de uma Kombi para levar a turma da igreja, eu tinha moto, eu já ia direto e abria a igreja e começava já lá dentro da igreja, louvando, instalando os aparelhos, tudo certinho na hora dos cultos. Parecia que eu estava interessado, mas depois ele viu que eu não estava tendo o esforço, Deus mostrava para ele, foi onde que ele me cortou das oportunidades, foi onde que eu desviei. Aí no que eu desviei, a queda foi maior. Comecei a cheirar cola, comecei a fumar mesclado, fumar maconha. Aí do mesclado foi onde que eu envolvi com o crack. E eu comecei a fumar, comecei a gastar dinheiro e no começo pra mim era uma coisa normal. E aquilo ali foi indo, foi se tornando um vício. A partir daquele momento eu comecei a fumar na lata, que foi a pedra queimando na lata. Aquilo ali eu já não tinha mais o controle de mim. No meio da noite com dinheiro, eu lembro como se fosse hoje, era 10 reais o papel de crack lá em Goiás, que eu moro em São Sebastião do Paraíso, mas eu tinha ido para lá, porque devido a ter uns problemas aqui, eu fui para lá e fiquei na casa do meu pai, mas meu pai trabalhava muito e foi onde que eu me envolvi. E eram as meia-noite, meu amigo ainda falou, Petro, vamos inteirar para nós poder pegar um papel de crack para nós fumar. E nisso daí que eu falei assim, ó, eu tenho 5 reais aqui. Ele falou, não, então vamos lá. E vindo 2 rapazes de camiseta, de jaqueta, com touca, tudo mais, e veio vindo, mas pra mim era uma coisa normal. E naquele momento o rapaz já sacou do revólver, 2 revólveres, e começou a atirar. No que ele atirou, deu 5 tiros, 2 na cabeça do meu amigo, e os 3 tiros foi no peito, e começou a dar tiro pro meu rumo para me matar, e correndo pedindo a Deus livramento. No que eu corri, eu consegui se escapar, Deus me livrou da morte nesse dia. E nisso daí, devido ao meu amigo ter morrido, fui no velório dele, e ele também se encontrava num caminho perdido, que era viciado no crack, morreu usuário de droga. Aí eu fui no velório e aquilo ali me acarretou uma tristeza muito grande. Aí a partir desse momento eu vim embora de Goiânia para São Sebastião do Paraíso. E no que eu vim, eu no começo não envolvi com crack, mas devido a eu já ter fumado muito tempo crack, que eu fiquei 1 ano envolvido com crack, e nesse 1 ano para mim foi um pior ano da minha vida, que eu gastava tudo que eu tinha, não tinha dinheiro, se eu arrumava, vamos pôr, teve tempo de eu fazer um assalto que eu tava num caminho perdido,
Eu fazia esse assalto no que eu pegava coisa de R$3.000, R$2.000. Os R$3.000 ia tudo pro crack. Tinha vez eu acordar de manhã, não ter um pão para me comer, passar em frente a uma padaria, a barriga roncar. E andando com os pés tudo rachado pela rua aí, eu fiquei muito assim, sendo escravo do diabo. Ficava tudo desesperada, eu não ficava mais dentro de casa, ficava dias e noites sem dormir. Quando eu ia na minha casa, que era quando eu estava com muita fome mesmo, que mesmo eu fumando eu já via que a minha barriga não tinha nada, eu estava fraco, não estava aguentando nem ficar em pé. Falava, meu Deus, eu tenho que ir em casa comer. E eu chegava em casa, minha mãe fazia aquela comida super deliciosa, falava, meu filho, fica dentro de casa. E eu divido, não mãe, porque o crack ele faz a gente ficar alucinado, ele faz a gente ter vontade, faz a gente querer, a gente fica doido para querer fumar. E nisso daí foi me acarretando uma coisa que eu já não tinha mais, ninguém tinha confiança em mim, eu fiquei pele e osso, fiquei magro demais. Eu parecia, as pessoas às vezes olhavam para mim e achavam que eu tinha uma doença grave, porque eu andava, como se diz, era pele e osso. Teve um dia que eu, viciado, doido para fumar, eu tinha acabado de fumar ainda 10 gramas de crack nesse dia. Eu tava numa pracinha, eu vi um bar, eu falei, eu vou roubar esse bar. Eu entrei dentro desse bar, no que eu entrei dentro desse bar, eu fui e roubei o bar. Entrei, estourei a porta, fiz tudo que devia fazer, mas eu esqueci um boné meu. E esse homem, de vida, ele me conheceu, no dia ele conheceu que ele viu o meu boné e eu tinha roubado o bar dele. E esse homem juntou uma turma e mandaram as pessoas me achar que ele queria me matar. E nisso aí ele estava dando dinheiro para poder a pessoa me levar para um lugar, para ele poder me pegar e me levar para onde que ele queria, para ele poder tirar minha vida. E nisso daí minha mãe ficou sabendo, minha mãe foi atrás desse homem, falou, ó, quantos que é o prejuízo que meu filho te deu? Ele falou, o prejuízo é de tantos. Minha mãe falou, não, então eu vou te pagar, mas se acontecer qualquer coisa com meu filho, você é o responsável, vamos lá na delegacia, você vai dar parte dele. E nisso daí foi os dois na delegacia, ele deu parte de mim, minha mãe pagou o que eu tinha roubado deste homem, e foi onde que a partir desse dia eu comecei a sentir o que era o amor de uma mãe na minha vida, mas só que a não dar ouvido para ela foi uma coisa que eu rejeitei muitas das vezes, magoei ela, entristeci o coração dela. E ela sempre pedia a Deus por mim, e foi na onde que teve um dia que apareceu uma mulher evangélica que é muito amiga da minha mãe, uma profetisa, falou assim para ela, ó, você pode estar sofrendo agora, mas Deus mandou te falar, seu filho ainda um dia ele há de ser um pastor, você pode ter certeza, o que ele está passando, o que ele está vivendo, tudo isso aí, um dia você vai ver que tem uma resposta de Deus. Você está sofrendo hoje, mas Deus há de te honrar. E nisso aí minha mãe começou a pedir a Deus para mim, e foi onde que Deus começou a quebrantar meu coração. E teve um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu estava numa construção sozinho, estava fumando crack. Eu falei, meu Deus, me ajuda aí. Eu pedi para Deus, falei, ó, o senhor sabe que eu não estou tendo controle mais de mim. E eu não consigo mais me controlar, eu estou viciado nisso aqui, eu tenho que ficar roubando para me poder ter, fico com fome, não vou na minha família, fico na rua, meus pés andavam tudo rachado, tudo cortado, tinha vezes que era só eu fumar a pedra para poder não sentir dor nos pés, porque meus pés doía tudo. E foi através disso aí que eu comecei a roubar, fui preso. Eu já tinha ido preso 2 vezes, uma vez eu fiquei 7 meses, outra vez eu fiquei 4 meses, outra vez eu fiquei 1 ano e dessa vez eu fiquei mais 1 ano preso. Contando tudo foi mais de 3 anos de cadeia e através, quando eu ia para cadeia, eu sempre lia a Bíblia, mas eu não exercitava o que eu lia. Eu não tinha me convertido verdadeiramente. Eu estava em processo de libertação. Faltava uma coisa muito especial na minha vida, que era uma coisa que eu não estava olhando para frente para poder ver, que era Deus. Que eu não pedia a Deus, não orava. Nos últimos dias que eu estava muito triste mesmo, foi onde que eu comecei a clamar a Deus, pedir para Deus me ajudar, porque eu estava sofrendo muito na minha vida. Então foi onde que Deus começou a trabalhar na minha vida, quebrantando o meu coração. E a partir desse momento aí, Deus começou a trabalhar na minha vida de uma maneira muito especial. Fui preso, fiquei na cadeia sofrendo, mas fiquei. E ali, por causa também de ficar longe do meu filho, porque o meu filho era muito se apegado. E ali foi onde que veio
tristeza, depressão, angústia. E a partir desse momento eu comecei a orar, pedir muito a Deus, falava para Deus abençoar a minha vida, falava para Deus me ajudar, mas eu não sentia a presença do Espírito Santo. Em momento algum eu sentia a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não fumava o crack porque eu estava preso, porque depois desse momento que eu larguei da minha ex-mulher, Deus fez que a juíza sortasse o mandato de prisão pelo meu passado para que eu viesse a se converter do meu caminho. Não que Deus queira que a gente seja preso, mas quando Deus tem uma história na vida da gente, Deus faz tudo conforme Ele quer, não conforme a gente queira. Tinha uma coisa que falava no meu coração: você tem que parar com cigarro, você tem que parar com maconha, você tem que parar com remédio. Aí eu ficava pensando, meu Deus, me dá força para me parar. E eu comecei a pedir a Deus, me dá força. E eu fumei cigarro muito tempo, fumava um maço de cigarro. E foi na onde que aquilo ali eu comecei a me apegar diante da presença de Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus libertação, pedindo a Deus para me dar força, restaurar a minha vida, me dando força para me se converter do meu mau caminho, me dar força para mim poder ser liberto das drogas, ser liberto do cigarro. Lia a Bíblia, clamava a Deus. Foi onde que Deus enviou o apóstolo Flávio para poder ir lá no presídio fazer um culto, que ele pôs a mão na minha cabeça e eu senti a unção do Espírito Santo, primeira vez que eu senti na minha vida. Aí eu pensei, esse homem é de Deus mesmo, né? Aí eu falava, eu vou para a igreja do apóstolo, sem contar que eu conheci o apóstolo muito tempo, que ele já foi no presídio, muito tempo. Eu conheci o apóstolo desde a minha infância, desde os 15 anos de idade. Através daquela oração que ele fez, foi onde que eu tive mais força na minha vida. Aí eu comecei a pedir a Deus. Aí eu fumava coisa de 1,5 maço de cigarro dentro da cadeia. E foi através desse momento que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu falei, eu vou parar com o cigarro. E começava a ler a Bíblia e orar, me ajoelhava pedindo a Deus. Foi na onde que, com 1 semana, eu fiquei só fumando um cigarro de noite. E todo mundo fumava, a boca enchia d'água, a vontade de fumar cigarro. E através desse momento aí, eu clamando a Deus e orando, buscando. Quando deu no final de semana, no sábado, Deus foi e me deu a libertação do cigarro. Aí eu já não fumei nenhum. Aí eu fazia rosa de sabonete, ia fazer desenho e ficava buscando a Deus, pedindo a Deus, lendo a Bíblia. Foi onde que eu me converti verdadeiramente. E foi onde que eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Aí eu saí de saída do presídio, vim para Vencedores por Cristo. Aí o apóstolo fez uma oração. No dia eu estava assim, no processo de libertação da minha depressão, que ainda eu estava muito forte. Cheguei na igreja, mas eu chorei de um tanto, chorei, pedindo a Deus. E também alegre de poder ter visto a rua de novo, saudade do meu filho. E foi onde que Deus nesse dia limpou meu coração verdadeiramente. Aí nunca eu voltei, eu comecei nessas campanhas fortes, buscando a presença de Deus no meio da noite, pedindo a Deus que Deus viesse me dar força. Deus me deu um emprego, Deus abriu as portas do emprego, que eu necessitava do emprego para me poder sair da cadeia. Aí eu já peguei a carta do emprego, levei no presídio, Deus abençoou. Aí foi onde levou um tempo para me poder sair. No que eu saí, na próxima vez que eu saí de saída, fui batizado nas águas, fui lavado de todo o meu pecado, de toda a imundícia que eu tinha. Aí eu comecei a buscar a presença de Deus. Deus foi me dando uma sabedoria da palavra, fui entendendo a palavra, fui compreendendo. E agora Deus está trabalhando na minha vida. Eu creio que em nome de Jesus vai ser no meu pastoreal, porque eu creio que Deus me deu um dom muito especial na minha vida. E isso aí eu quero falar para todas as pessoas que um dia esteve nas drogas, que às vezes se encontram nas drogas, para o presídio também, que de todos os amigos meus que me conheceu, que um dia às vezes nós usamos drogas juntos. Eu quero falar para esse irmão que Deus ama ele, que Deus quer mudar a vida dele, assim como Deus tem feito na minha vida. Deus fala para você nessa tarde, nessa manhã maravilhosa, Deus fala para você que tudo tem jeito, mas tudo depende de você. Você tem que dar um passo, você tem que buscar, orar, pedir a Deus. Se eu falar para você que foi fácil eu ser liberto das drogas, não foi, do cigarro não foi, mas eu me sacrifiquei, busquei a Deus. E eu quero falar para você hoje que através da paciência você vai alcançar o desejo do seu coração, mas primeiro, sua parte você tem que fazer com Deus. E eu quero falar para você que Jesus ama você assim como Ele ama eu, assim como Ele mudou a minha vida. E eu vou fazer uma oração toda especial, que Deus vai te abençoar de uma maneira toda poderosa. Deus querido, Pai maravilhoso, soberano Deus das luzes, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, está entrando em cada vida que aqui se encontra, meu Pai.
Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar a vida desse irmão, dessa irmã, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, estar abençoando que essa pessoa seja uma pessoa ouvinte, um ouvinte praticante, não um ouvinte esquecida, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, estar derramando da Tua graça, da Tua unção, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor toca no coração desse irmão que se encontra encarcerado, meu Pai. Que o Senhor toca, meu Deus, que o Senhor venha trabalhando na vida dele de uma maneira toda especial. Assim como o Senhor fez na minha vida, meu Pai, que o Senhor manifesta da Tua unção, meu Deus, que todo mal, toda maldição seja quebrada em nome de Jesus Cristo de Nazareno, meu Pai, que o Senhor manifesta da Tua graça e do Teu poder, que em nome de Jesus, que a partir do momento, meu Pai, que essa pessoa dê crédito à Sua palavra, que a vida dela há de mudar de uma maneira toda especial, que o Senhor abençoe, meu Deus, que a graça e a unção do Senhor esteja sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Peter Cauê, sou mais que vencedor.